Mateus capítulo 16, o versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. E Mateus 18, versículo 20. Eu quero ler esses dois versículos. Evangelho segundo escrever a Mateus, capítulo 16, versículo 18. E o capítulo 18, versículo 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Capítulo 18, versículo 20, também do Evangelho de Mateus, diz assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Amém? Que o Senhor nos dê uma bênção para entendermos a sua palavra nessa noite. Irmãos, Jesus, irmãos, estava estabelecendo a igreja dele. Nós já falamos para os irmãos que a igreja ela foi concebida na cruz do Calvário. Ali foi gerada a igreja, e ela nasceu ou foi inaugurada lá no dia de Pentecoste. Mas aqui Jesus, irmãos, a palavra igreja, irmãos, veja bem, a palavra igreja, hoje quando nós pensamos igreja, nós logo pensamos numa denominação A ou B, ou num templo, ou na igreja católica ou batista, depende do local que você viver. Quando você pensa igreja, você logo volta a sua mente para uma instituição religiosa ali. Isso é automático. Quando nós falamos de igreja, nós logo pensamos nisso. Mas quando Jesus usa essa palavra aqui, irmãos, não havia essa dimensão de igreja na dimensão que nós temos hoje. Eles não pensaram naquele momento, vai ser um templo onde os servos de Deus vão estar reunidos. Não. A palavra igreja, ela vem do original eclesia, a pronúncia alguns variam um pouco, mas o que era a eclesia? Era uma reunião de pessoas, e não era nem sempre para se tratar de assuntos religiosos. Há historiadores que diziam o seguinte, que quando havia uma necessidade de uma reunião, por exemplo, um bairro precisava ter uma reunião da comunidade, hoje nós usamos esse termo, vai ter uma reunião da comunidade e tal. Mas naquela época, quando ia ter um encontro, precisava de reunir, que saía um arauto para a rua fora, alguém anunciando, e ele saía gritando, olha, hoje vai ter eclesia. Havia um aviso, olha, hoje vai ter a eclesia. O que era? Olha, hoje vai ter um agrupamento, vai ter uma reunião para tratar de um determinado assunto. Alguns historiadores tratam a palavra igreja ali no original desta forma. Mas no sentido geral, ela sempre fala de um grupo de pessoas. Então Jesus estava falando com os discípulos, olha, ali, uma passagem maravilhosa, porque ele olha Pedro, e Pedro faz aquela revelação maravilhosa, porque ele pergunta aos discípulos, quem dizeis os homens que eu sou? E ali as pessoas estavam dizendo, uns falam que o Senhor é o João Batista que ressuscitou, outros falam que o Senhor é um profeta, é Elias. E ele olha para os discípulos, que ali estava já uma figura da igreja, e pergunta, e para vocês, quem eu sou? E Pedro levanta e fala, Senhor, para nós, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, vejam bem, ali estava uma palavra profética na boca de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que Cristo, irmãos? Por que Cristo? Salvador. Havia, meus irmãos, uma esperança em Israel do Salvador, o Messias, daquele que viria para salvar o homem, resgatar o homem. Quando Pedro profere aquelas palavras, ele estava falando da profecia aguardada pelo povo. Tu és o Cristo. Tu não é um homem qualquer. Ele fala, tu és o Cristo, porque o Salvador poderia ser um homem qualquer. Mas ele fala, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Ele estava colocando Jesus, entronizando Jesus naquilo que ele era. E Jesus olha para Pedro, olha para os discípulos e fala, e especificamente olha para Pedro e fala: e tu és Pedro. Tu és Pedro. Tu és a pedra moída, tu és... E ali tem toda uma linguagem em cima daquilo ali. Mas ele fala assim: e Pedro, sobre esta pedra... Qual pedra? Aquela revelação que Pedro tinha falado. Porque a igreja, irmãos, ela não é edificada sobre homem, sobre título, ela é edificada sobre uma revelação. Qual revelação? Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Libertador, Ele é o nosso tudo. A igreja está edificada sobre essa revelação. Sobre esta pedra, a igreja vai ser edificada. Que igreja? Uma reunião de pessoas? Pensa bem na mente dos... Mas como? Ali, meus irmãos, Jesus estava estabelecendo que a igreja dele não seria de uma pessoa, que a igreja dele era um grupo de pessoas. Um grupo de quantos? Por isso nós lemos lá Mateus 18, capítulo 18, versículo 20, quando Jesus olha para os mesmos discípulos e fala: olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Meus irmãos, primeiro ponto, nós não podemos pensar, meus irmãos, Jesus estava falando aqui de uma igreja poderosa. Jesus estava falando de uma igreja que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre ela. Jesus está falando de uma igreja que não seria vencida por homem, não seria vencida pelas mazelas dessa vida, não seria vencida pelo tempo. Jesus fala de uma igreja que não seria vencida nem pelo inferno inteiro. Por isso que ele fala que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então ele fala de uma igreja poderosa. Mas por que essa igreja é poderosa? Porque no templo, as pessoas, a visão que nós temos hoje, irmãos, é uma visão equivocada da igreja de Jesus. Porque nós olhamos o quê? Nós analisamos a igreja de Jesus por aquilo que nós vemos. Você vai numa igreja, tem um grupo de louvor maravilhoso, mas que maravilha! Ou você passa num templo e é bonito, irmãos. Poucos dias eu assistia na rede social um louvor. É até um louvor cantado pelas nossas igrejas, cantado por uma igreja na Coreia. Mas o negócio mais lindo do mundo. É lindo! Mas, meus irmãos, nós temos que entender que se aquela igreja, eu não conheço a igreja, se ela é poderosa, ela não é poderosa por causa daquele grupo lá, não. A igreja do Senhor é poderosa porque Jesus está presente no meio dela. A igreja é poderosa com 1.000, a igreja é poderosa com 10.000, a igreja é poderosa com 50.000 e a igreja é poderosa com 2. Porque, meus irmãos, é o fundamento da igreja que faz a igreja poderosa. Não é o templo, não é a quantidade, não é uma placa, não é alguém dizer, afirmar, nós somos a igreja, não é isso. O que faz a igreja poderosa é a presença do Senhor. Ele é o fundamento. Ele não é um Cristo. E Jesus não é aquele homem que veio e realizou coisas lindas, maravilhosas, e dali a pouquinho Jesus morreu, agora vão viver a lembrança de Jesus. Foi um grande homem. Não. Jesus, ele está vivo. Jesus, meus irmãos, ele está vivo. Ele é o fundamento da igreja. E ele olha para a igreja e fala: olha, onde estiver 2 ou 3. Nós temos, meus irmãos, que aprender a desvincular a figura da igreja do Senhor com aquilo que é visível. Para nós não termos dificuldades, irmãos. Por essa visão humana nossa de nós olharmos para a denominação, ou para o templo, ou para a igreja estruturada, e nós vermos a igreja A ou B como essa estrutura sendo a igreja do Senhor, nós perdemos a verdadeira identidade de Jesus, porque a verdadeira identidade da igreja de Jesus é a presença dele na vida de alguns. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos, a igreja de Jesus, ela é invisível. É um mistério. Irmãos, só tem um que sabe quem faz parte da verdadeira igreja de Jesus. Quem?
Espírito Santo. Espírito Santo. A operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ninguém sabe. Você pode estar numa igreja com 10 mil pessoas e ter 10 mil membros do corpo de Cristo que fazem parte da igreja fiel. Como também você pode estar numa igreja com 10 mil membros fazendo parte e não ter nenhum que faz parte da igreja fiel. Lógico que isso não acontece, acredito que não aconteça, mas para exemplificar, o que faz que a igreja fiel, ela é invisível. E nós temos que entender isso, irmãos, para nós começarmos a viver a nossa vida espiritual de tal forma que nós sejamos a verdadeira igreja fiel, particularmente, porque nós temos dois momentos, irmãos. Nós temos a salvação. A salvação, irmãos, ela é individual. Mãe não salva filho. Filho não salva pai. Pastor não salva ninguém. Esposa não salva o marido. Marido não salva a esposa. Não. A salvação, ela é individual. Eu posso orar, ser uma testemunha, ganhar alguém para Cristo, mas a salvação é individual. Eu posso ter sido luz para alguém chegar a Jesus, mas a salvação é uma decisão e é uma experiência pessoal. Salvação não é coletiva. Eu faço parte da igreja de Cristo. Aí eu olho para a igreja visível. Nós temos essa confusão. A pessoa passou pelo batismo, porque se ele batizou agora, irmãos, isso é um equívoco religioso. Dizer que eu participo da Santa Ceia, ou que eu fui batizado, todo esse cerimonial que as igrejas participam, nós participamos, não é sinal que eu faço parte da igreja fiel. Só Deus sabe verdadeiramente, lá no fundo, no âmago da alma do homem, só Deus conhece a igreja fiel. Mas nós podemos entender o que é a igreja fiel através das nossas ações. Nós podemos, irmãos, através dos nossos feitos, entender o que é a igreja fiel. Eu cito aqui, irmãos, um exemplo de alguns irmãos. Pensa bem, irmão, Jesus falou assim, nem as portas do inferno prevalecerão contra esta igreja. Você pensa o quê? Uma igreja poderosa, uma igreja que vai passar por cima de tudo, uma igreja, não é isso? Pedro acaba ali um mistério, 3 mil almas se convertem, daqui a pouquinho 5 mil almas se convertem. Aí onde Pedro foi parar? Os irmãos lembram onde Pedro foi parar logo depois? Na prisão. Nós vamos ver Estevão, cheio de Deus, homem cheio do Espírito Santo. A igreja poderosa que Jesus falou que nem as portas do inferno prevaleceriam sobre ela, agora ela estava vendo um dos seus participantes, dos seus membros, sendo apedrejado e morto. Dá uma sensação, meus irmãos, que é incoerente. Que igreja poderosa é essa? Que não há proteção nem para os seus diáconos. Que Estevão foi o primeiro mártir. Meus irmãos, é aqui que está o segredo da verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo, irmãos, não é pelo seu glamour, não é pela sua condição econômica, não é por tempos bonitos. Não. Esse é o grande equívoco. Não é porque ela está. Não. A grande marca da igreja de Cristo na vida daqueles primeiros irmãos foi porque Jesus estava vivo dentro do coração deles de tal forma. Os irmãos lembram qual foi a palavra de Estevão quando estava sendo apedrejado? Não sabe. Senhor, não imputes nele, eles não sabem, perdoa. Tiago, irmãos, que é o irmão do Senhor, nos diz a tradição que ele foi o primeiro pastor de Jerusalém, o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. E Jerusalém estava se convertendo ao Senhor, os religiosos que estavam ali chamaram Tiago, já cheio de más intenções, levaram Tiago no pináculo do templo e falou, olha, fala para o povo para se aquietar, fala para o povo que esse Jesus é um embusteiro, fala para o povo que... E ele lá, sabendo que ele estava sendo tramado contra a vida dele, ele subiu
E lá as palavras dele foram contrárias, ele declarou que Jesus era o Senhor da vida dele. E ele foi precipitado do alto do templo. E quando ele cai no chão, ele não morreu na queda. As pessoas começaram a pegar pedras para atirar nele. E ele olhou para aquela multidão e falou: Senhor, não imputes neles esse pecado. Usou as mesmas palavras de, talvez até como exemplo, né, de Estevão. Estevão tomou um exemplo de Jesus na cruz. Senhor, não faça isso. Eles não sabem. E ali apedrejaram até que alguém veio com um pau e amassou a cabeça de Tiago, irmãos. Que igreja poderosa é essa, irmãos? Que os primeiros pastores que foram levantados ou estavam sendo presos, ou estavam sendo açoitados. Nós vamos ver Paulo e Silas da prisão, grande apóstolo, o apóstolo da graça. Foi o homem que mais foi usado por Deus para doutrinar a igreja. E onde ele estava? Preso. Agora, meus irmãos, quando nós lemos o testemunho dessa igreja que Jesus falou que era poderosa, nós vamos ver de uma igreja perseguida, nós vamos ver uma igreja massacrada. Eu conto o testemunho para os irmãos, de 3 irmãos, isso no ano 100 e poucos da era cristã. O irmão, eu não lembro o nome dele, mas eu me lembro da chamada Perpétua, que hoje, inclusive, ela é considerada uma santa da Igreja Católica Romana. Perpétua, e ela tinha uma serva que chamava Felicidade. Talvez alguns dos irmãos lembrem o nome do terceiro, não me lembro o nome dele. Eram 3 irmãos muito fiéis ao Senhor, servos de Deus, e eles foram presos, irmãos, e condenados ao martírio. Felicidade, que era a serva de Perpétua, ela estava grávida. E a lei que decretou a morte deles por execução também dizia o seguinte: não se pode executar uma grávida. Ela precisava de ganhar o filho primeiro para depois ser executada. E aqueles 3 jovens, irmãos, eles começaram a orar a Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que quando eu começo a contar esse testemunho, talvez na maioria das igrejas, se eu iniciasse a contar esse testemunho, para quem não leu a história ainda, vão pensar assim: nossa, Deus deu um livramento para aqueles 3 jovens. Mas sabe qual foi a oração deles? Felicidade, que estava grávida, ela orava junto com Perpétua, junto com aquele outro irmão, dizendo o seguinte: eu não posso ficar para trás. Eu não posso perder essa oportunidade de sofrer o martírio junto com Felicidade e com... A oração deles era para que ela pudesse ter um filho ali na masmorra antes da data marcada para o martírio, porque ela queria morrer junto com os irmãos que tinham martírio. E a Eusébio Cesareia narra esse testemunho de uma forma impressionante, que na noite anterior à execução do martírio, ela deu à luz ao filho. E a cena mais horrorosa que alguém poderia ver, uma mãe que tinha acabado de gerar um filho, com seus seios vazando leite. Foi uma cena tão forte que a plateia dizia: cubra a nudez dessa mulher. Mas era a oração dela, porque ela queria morrer junto com os irmãos que estavam ali sendo mortos por Cristo. Nós poderíamos citar aqui, irmãos, testemunhos e mais testemunhos na história de irmãos que faziam parte dessa igreja invisível, que não tinha templo luxuoso, que não tinha glamour, que não tinha fama, que não tinha instrumento, que não tinha nada, mas que foi exigido deles a vida, e eles não se pouparam, eles se deram ao martírio por amor ao Senhor. Por quê? Porque Jesus é o fundamento desta igreja. Quando a fé daqueles irmãos estava fundamentada em apenas uma coisa: as palavras de Paulo: para nós viver é Cristo
e morrer é lucro. E nós chegamos então, meus irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho ouvido falar, irmãos, de avivamento. Eu tenho ouvido falar, pastores, nós vamos ter um grande avivamento. As pessoas não leem mais Bíblia. Porque Jesus falou, meus irmãos, que quando ele voltasse, ele faz uma pergunta, porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Meus irmãos, a igreja, essa igreja, esse glamour que a igreja está vivendo, isso não é um avivamento. Sabe por quê? Porque esse avivamento que nós estamos vendo, não se pode exigir mais dos crentes nada. Nós vivemos um avivamento que se o pastor der uma palavra dura na igreja, as pessoas abandonam a igreja porque não querem mais. Nós estamos vivendo um avivamento que se o pastor falar do pecado, contra o pecado na igreja, as pessoas viram as costas e vão embora. Está se falando de um avivamento, mas quando se exige o mínimo de decência, de moralidade no meio da igreja, as pessoas dizem não querem mais. Meus irmãos, a verdade é que nós não estamos vivendo um avivamento, nós estamos vivendo um momento onde a fé verdadeira está escassa. E eu vou dizer aos irmãos, não se iludem, irmãos, de pensar que Jesus vai voltar antes, a igreja não vai sofrer. Meus irmãos, a igreja já está sofrendo. Já existem lugares, irmãos, sofrendo martírio do corpo. Irmãos sendo decapitados, sendo queimados. Não se iludam, irmãos, com esse engano de pensar a igreja não vai passar por luta. Aí, meus irmãos, a igreja já está passando por lutas. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma luta hoje sendo travada, uma luta moral acontecendo, onde os nossos filhos estão indo para a escola para aprender que sexo é normal, que homossexualismo é normal, que prostituição é normal, que droga é normal. E às vezes nós estamos pensando, não está acontecendo, meus irmãos, está acontecendo, meus irmãos, o caminho do governo, do anticristo e das forças da potestade do mal, eles estão preparando todas as coisas. E a igreja está aí nesse dodói que não pode falar contra pecado, não pode falar contra a imoralidade. O que está sendo exigido de nós, irmãos? Irmãos, quando nós lemos a história da igreja, de ver, isso nós vamos ver, meus irmãos, na história, nós vamos ver durante os primeiros séculos, as 10 ondas de perseguição da igreja, terminou no ano, né, com Constantino, 300, algumas coisas, 313, né, concílio de Nicéia, foi 313. Acabou-se a perseguição da igreja, a perseguição sistematizada, houve 10 grandes perseguições, ela acaba. Mas, meus irmãos, nós vamos ver os servos do Senhor ali na luta, nós vamos ver isso na reforma. Eu fico indignado, irmãos, quando às vezes nós, irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos, pergunto aos irmãos, não quero ouvir a resposta, mas quantos de nós lemos sobre a reforma, estudamos sobre a reforma, às vezes nós ouvimos, que foi lá e pregou na catedral, da porta da catedral de Nuremberg, as 95 teses, meus irmãos, aquilo foi uma gota d'água no oceano do que foi a reforma. Os irmãos imaginam que na reforma morreram mais irmãos na reforma do que durante os 3 primeiros séculos de perseguição da igreja. Homens que se voltaram para Deus e morreram, mas não negaram Jesus. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que as pessoas querem viver uma ilusão religiosa. Meus irmãos, a igreja poderosa é a igreja que enfrenta as lutas de cabeça erguida. A verdadeira igreja de Cristo, irmãos, é aquela que não nega Jesus, mesmo que ela tenha que morrer. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que renuncia o mundo, mesmo que isso doa. Nós estamos precisando, irmãos, de viver esse milagre. O Evangelho está precisando disso. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. O arrebatamento da igreja vai ser uma surpresa.
Eu já falei isso em outro tempo e hoje eu vejo com mais clareza. Meus irmãos, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e as igrejas continuarão tendo culto, as igrejas continuarão tendo as missas, as igrejas continuarão tendo suas reuniões normalmente. Talvez não dá falta nos primeiros dias de um ou de outro, porque o homem não está vivendo o evangelho, o homem vive uma religião. O homem vive os seus interesses, seu egoísmo, a sua vaidade. Qual é a marca do cristão? Jesus, meus irmãos, ele veio. Meus irmãos, fico vendo as igrejas, fico vendo o Velho Testamento. O Velho Testamento, meus irmãos, tem um propósito. O Velho Testamento nos revela quem é Deus, o caráter de Deus. É um Deus santo, é um Deus poderoso, mas é um Deus que não negocia com o pecado, é um Deus de juízo. O Velho Testamento nos mostra que Deus, com Deus não se brinca, que Deus é santo. Então no Velho Testamento nós vemos o caráter de Deus. Deus não negocia com pecado, Deus não negocia com meninice, Deus não negocia com placa de igreja. Deus é santo. Mas Ele nos envia Jesus, e Jesus é a revelação do amor de Deus. O Velho Testamento é a revelação do Deus justo, do Deus santo, do Deus que não negocia com o mal. Mas o Novo Testamento nos traz Jesus, que nos apresenta o amor de Deus para nós. Por isso que João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Novo Testamento nos apresenta o amor do Senhor, e Ele nos deixa 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Quantos de nós estamos dispostos, irmãos, que eu preciso de morrer por Cristo? Meus irmãos, nós precisamos orar ao Senhor mais. Nós precisamos colocar aos pés do Senhor: Senhor, eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais servo, eu preciso amar mais ao Senhor, eu preciso amar mais a Tua palavra. Senhor, se o Senhor me pôr a prova de entregar minha vida pela obra de Deus, será o que eu estou disposto a entregar? E o segundo mandamento foi: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que cristianismo nós estamos vivendo, meus irmãos, que as pessoas estão cheias de maldição, cheias de ódio, cheias de rancor. As pessoas vivem cheias de contendas. Quantas das vezes nós vimos, irmãos, às vezes você vai para o culto para receber uma bênção, a igreja que precisa de ser um hospital, porque você saiu do trabalho, você está ferido, você apanhou, você sofreu do marido que é um ímpio, da esposa que é uma ímpia, você teve um problema lá com o patrão ou com o empregado, a pessoa precisa chegar na igreja e receber um socorro de Deus. E quantas das vezes nós vimos isso acontecer? Em vez de receber um socorro, ela recebe um juízo, ela recebe a cobrança, ela recebe mais ainda uma pancada para matar. Porque as pessoas estão preservando a igreja visível, estão matando a igreja invisível para preservar a igreja visível. Em nome de preservar a placa denominacional, a igreja visível, eles não importam se estão matando as almas. Em nome de ver as igrejas cheias, eles não importam mais de ensinar o caminho do céu. Meus irmãos, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Mas não estava falando de glamour, de fama, de dinheiro, de sucesso. Estava falando de perseverança. Perseverar. Está enfermo, persevera. Vem Covid, persevera. Vem problema financeiro, persevera. Ela está falando de perseverança. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, e eu creio, irmãos, que é o momento das últimas coisas. Eu creio. A qualquer momento, irmãos, nós veremos um grande acontecimento no mundo. E eu não vou falar, irmãos, por aquilo que está acontecendo local no Brasil. Nós temos que ver todo o globo, porque as profecias não estavam se referindo ao Brasil. Mas nós vemos no Brasil, irmãos, o que está acontecendo nesses últimos dias, nos últimos meses no Brasil. Nós vemos um sinal claro do mal imperando, do mal reinando.
E nós estamos vendo isso acontecer com os nossos próprios olhos. E estamos de mãos atadas, ou pelo menos... Nós estamos vendo na Europa, meus irmãos, o berço da reforma, meus irmãos. Nós vemos igrejas fechadas porque não tem ninguém mais. O berço da reforma, onde Deus levantou homens como Lutero, como Zwingli, como tantos outros. Igrejas sendo fechadas porque não tem um membro mais. Não pense, irmãos, que nós estamos vivendo um grande avivamento. Nós estamos vivendo uma das piores crises espirituais que a igreja já passou na história dela. Os irmãos acreditam nisso? Porque nunca o evangelho foi tão pregado e tão propagado como é, e nunca a palavra de Deus foi tão desprezada como está sendo. Houve uma época, irmãos, que a palavra estava escondida. As pessoas nem conheciam a Bíblia, apenas seguiam o que ouvia. Então ela estava escondida. Hoje ela está aberta, mas ela está sendo desprezada. Você vê pastores criando doutrinas e dizendo, não está na Bíblia, mas foi Deus que mostrou. Nós vemos pessoas criando cultos mundanos, roupagens mundanas, cultos com a figura mundana. Você fica, não é verdade. E as pessoas estão lá batendo palma e dizendo, glória a Deus, está tudo certo. E vou dizer aos irmãos, já falei com os irmãos, que eu não sou uma apologeta, mas quando levanta um, ele é taxado como que ele não ama, porque não se pode mais defender a palavra de Deus. Os irmãos perceberam isso? Não se pode mais defender a palavra de Deus. Quando você fala, olha, nós estamos voltando à palavra, nós precisamos voltar à palavra, as pessoas dizem, mas não é assim. Não é assim. E quando você critica uma determinada ação, porque está ferindo a palavra, você é taxado que você não ama, você é duro, o pastor lá é muito duro, o pastor é bravo. Há uma luta para matar os apologetas da fé. Porque eles não podem mais pregar a verdade. Irmãos, a mensagem do Senhor para nós nesta noite é esta. Quer buscar um avivamento? Prepara para sofrer. Sofrer por Cristo. Ser fiel. Perseverar no meio da luta, no meio da dificuldade.